Fala rapaziada, tudo certo? Com o título da Copa do Brasil e já livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo já planeja a formação do seu elenco para o ano que vem. Com as possíveis saídas dos atletas formados em Cotia, como Beraldo, Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, o tricolor já está de olho no mercado para buscar contratações para a temporada de 2024 e já tem uma lista de reforços que eu vou trazer para vocês. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Logo após a vinheta vou te revelar esses nomes que a diretoria do São Paulo está querendo trazer para o ano que vem. Mas antes, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. Bom, o primeiro nome é do atacante Eric, que assinou um pré-contrato com o São Paulo lá do meio do ano. O jogador era um dos grandes destaques do Ceará na Série B até aquele momento e depois caiu um pouquinho de rendimento, inclusive perdeu espaço lá na equipe cearense, né? O Eric é um atacante de beirada, vinha se destacando como eu realmente citei, e ele é esperado no tricolor já em janeiro. Então tá tudo certo para esse atacante jogar no São Paulo para a temporada de 2024. Se eu citei que com o Eric tá tudo certo, com o Luiz Gustavo, volante, também, tá? Isso porque São Paulo e o volante que já disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira entraram em um acordo, tá? E o que resta, né? Os detalhes já foram acertados, né? O que resta realmente é apenas a assinatura do contrato e também os exames médicos. Por isso, o Luiz Gustavo é esperado aí no CT na próxima terça-feira para resolver essas pendências. Mas, de fato, ele vai ser o jogador do tricolor para a temporada de 2024, tá? Contrato com um ano, o São Paulo teve o auxílio, a ajuda dos experientes, né, de líderes do elenco, como o Rafinha e também o Lucas. O Rafinha que inclusive jogou com o Luiz Gustavo lá no Bayern de Munique, inclusive na seleção brasileira também. O Lucas a mesma coisa, né, com passagens na seleção, enfim. São atletas bem conhecidos lá no futebol europeu e tiveram esse auxílio, essa ajuda para atrair o Luiz Gustavo para fazer com que ele jogue no São Paulo em 2024. Ele era atleta do Al Nassr da Arábia Saudita, mas não teve o seu contrato renovado, ele não atua, não entra em campo desde maio deste ano, né? Ele estava sem clube e conseguiu assinar esse contrato aí com o tricolor. Então tudo certo, apenas esses detalhes. Luiz Gustavo, jogador de seleção brasileira, Bayern de Munique, Wolfsburg, Olympique de Marseille, enfim, diversas equipes lá do futebol europeu, vai atuar no São Paulo na próxima temporada. Outro volante que o tricolor dessa vez já não tem um acerto, mas há um interesse, é o Zé Wellison, tá? A diretoria do São Paulo trata o nome do Zé Wellison com muita cautela. Isso porque a diretoria do Fortaleza, a conversas informais, disse que só aceitaria se fosse uma proposta irrecusável. Recentemente o Zé Wellison foi contratado pelo Leão do Pici. Ele tem contrato com o Fortaleza até 2026, então é um contrato longo. Ele está num bom momento com o Fortaleza, ajudou muito a equipe para essa campanha que teve do vice-campeonato da Sul-Americana desse ano. Enfim, ele vinha fazendo boas atuações ao lado do Caio Alexandre, que é um outro volante que também atrai interesse de grandes equipes do futebol brasileiro, como o próprio Palmeiras. Então, a diretoria do São Paulo adota muita cautela. Nesse momento, as conversas esfriaram, mas o Zé Wellison ainda permanece no radar, ainda é o nome dessa lista de reforço do tricolor para a próxima temporada. Então permanece de olho aí no volante do Leão do Pici. Outro atleta, esse que já atua numa equipe considerada gigante do futebol brasileiro, é o Ferreirinha. E quanto ao Ferreirinha, já há um otimismo muito, mas muito grande dentro do São Paulo, da diretoria do tricolor paulista.
Por quê? As conversas avançaram bastante, né? O Ferreirinha vive um momento complicado no Grêmio, recentemente inclusive foi vaiado dentro da arena. Hoje ele não é titular da equipe do Renato Gaúcho, é reserva lá da equipe. Então há, de certa forma, um desejo do Ferreirinha ganhar mais espaços. E era um jogador que o São Paulo já tinha interesse há um certo tempo, tá? Já vinha mapeando. O São Paulo quer um jogador de beirada, de velocidade, esse atacante realmente que entregue o drible, que de certa forma é uma carência da equipe do São Paulo nesse atual momento, excluindo, claro, o Lucas, que é o grande cara, apesar de estar atuando mais por dentro do que propriamente pelos lados do campo. Mas havia esse desejo, esse interesse do São Paulo em contratar um atacante de beirada que venha para, de certa forma, assumir a responsabilidade, né? O Ferreirinha está com 25 anos, vai completar 26 no fim desse ano. Então há um otimismo muito grande pela contratação do atacante do Grêmio. Ainda não há um acerto, mas as conversas avançaram e avançaram bastante. E uma dupla que está movimentando bastante o mercado do futebol brasileiro, que é Martinez e Mastriani. E os dois também estão no radar, estão nessa lista de reforços do São Paulo. O Martinez atraiu o interesse do tricolor, principalmente pela sua versatilidade, né? Um atleta que pode atuar como volante, pode atuar como meia, pode atuar aberto. O argentino conseguiu se destacar na equipe do América, apesar de ser o lanterna aí da competição. Ele conseguiu fazer bons jogos, conseguiu realmente atrair o interesse de várias equipes. Só que não só o São Paulo, como eu citei, né? Não só o São Paulo tem um interesse no atleta. Outras equipes também do futebol brasileiro querem o jogador, então ele realmente, pelo que ele atuou nesse Campeonato Brasileiro, também na Sul-Americana, na Copa do Brasil, muitas equipes gostaram do desempenho dele e querem a contratação do argentino para a próxima temporada. O São Paulo também adota uma certa cautela, mas quer contratar o jogador aí para a próxima temporada. Ele não deve ficar no América, né? Não deve disputar a Série B, então o São Paulo é uma das equipes que tem o interesse sim em contratar o jogador. E o Mastriani também, o artilheiro do América no Brasileirão, foi um outro jogador que conseguiu se destacar. Ele que começou o Brasileirão no banco de reservas e foi ganhando a titularidade ao longo do campeonato. Já com relação ao Mastriani, as conversas esfriaram ainda mais, né? Isso porque dentro do São Paulo entende que é um jogador que, por muitas equipes ter um interesse no atleta, o São Paulo não quer entrar em um leilão pelo jogador, tá? O Mastriani recebe cerca de R$200 mil mensais lá no América, é outro que também não deve disputar a Série B, e também, assim como o Martinez, tem um contrato até 2025, tá? Então o São Paulo não deve fazer loucuras para trazer o Mastriani, mas tem sim um interesse em contratar o centroavante uruguaio, principalmente para ser o reserva do Caleri, para ser a sombra do Caleri para a próxima temporada, né? O Caleri que fez uma cirurgia, mas deve ficar à disposição para 2024 no elenco do tricolor. E além desses nomes que eu citei, né? A permanência do Lucas é um desejo da diretoria de São Paulo, né? O Casares tem um otimismo muito grande para que o Lucas permaneça para a temporada de 2024. Entende que o Lucas está feliz no tricolor, então aí poderia ser um reforço, né? A permanência do Lucas para 2024 e também a evolução física do James Rodrigues. Foi um atleta que chegou mal fisicamente, está retomando aí um bom momento físico, com participações inclusive pela seleção colombiana, deu assistência para um dos gols do Luiz Dias na vitória ontem diante da seleção brasileira. Então a evolução física do James Rodrigues também dá para a gente considerar como um possível reforço aí para a próxima temporada. Então é o tricolor vindo muito firme aí, que vai ter disputa da Copa Libertadores aí em 2024, e tá aí a lista, como a gente prometeu, dos reforços, né, de jogadores que são monitorados e que estão no radar do São Paulo para 2024. E aí, torcedor, quem você gostaria que viesse pro São Paulo pro ano que vem? Manda pra gente aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.